práticas tentativas. Para derrubar uma pessoa espiritual, eles farão questão de primeiro enfraquecê-la. Ele simplesmente ficará cansado, exausto e não orará antes de dormir. E eles vão tentar a pessoa a cometer pecado. Eles vão empurrar a pessoa para beber. Algumas pessoas vão entrar em uma cervejaria. Elas só tomam uma garrafa de bebida, mas você as vê mais embriagadas do que o resto das pessoas. Essa garrafa que você bebe não é uma garrafa. Está lá um agente que vai pegar todas as bebidas que os outros estão bebendo e colocar na barriga dessa pessoa. Nesse estado, ele comete pecado. Ele foi contra o seu Deus. Ou eles vão induzi-lo a blasfemar contra Deus, ou fazer com que você desenvolva um grande senso de orgulho de si mesmo. Eles trarão algumas damas ao seu redor para manipulá-lo, para seduzi-lo. De onde vêm as meninas? A gentil senhora que entra em seu escritório. Quem é ela? Gradualmente ela começa a controlar você. Você se sente seduzido. Você sai e relaxa. Antes de você voltar, o que ela fez em seu escritório? Você será forçado a trancar o escritório, então comete fornicação ou imoralidade em seu escritório e diz que ninguém está vendo você. Se você fecha todo o escritório, você fecha os olhos de Deus? O poder do monitoramento. Algum tempo depois, finalizei meu irmão. Eles perguntaram por ele. Foi através de um acidente de viação também, uma moto. Eles ordenaram que outro carro batesse em nós dois. Eu sobrevivi. Eles me encontraram na outra estrada na sarjeta com ferimentos leves. Ele morreu. Fui promovido novamente. Recebi o poder de monitorar porque meu irmão era a pessoa mais próxima de mim. Uma coisa é que suas emoções morrerão. Você não tem nenhuma emoção. Eu não tinha nenhuma emoção por nenhum ser humano. Eu não tinha tempo para seres humanos. Não foi apenas meu irmão que morreu naquele acidente, mas o que vai coroar você é se for o seu próprio sangue. Com poder de monitoramento, quando alguém estiver vindo em sua direção, você saberá se é um ser humano ou um espírito. Você verá. Símbolos satânicos. Todo reino tem seu próprio símbolo. Feiticeiros são diferentes de bruxas. E há algumas pessoas que estão sob a possessão da bruxa. A feitiçaria as atormenta, mas elas não estão possuídas. Aquele que é uma bruxa, ele terá seu símbolo. Será como uma roupa para ele ou ela. Se for um feiticeiro, o símbolo estará em seu rosto. Para alguns, você os verá fisicamente andando com os pés, mas eles não estão. Eles estão flutuando. O que quer que você veja do seu reino, você seria capaz de entender. Quando uma pessoa está sob tormento de feitiçaria, você como um espírito familiar não vai lá, porque alguém está cuidando dela. Você terá como alvo aqueles que são cristãos fortes. O indicador de fogo. Para os cristãos, há uma chama de fogo que os envolve. Tal pessoa, você não pode prejudicá-la espiritualmente. Eles estarão apenas tentando. Quando ele cai nessa tentação, esse é o ponto de penetração. O fogo reduz. Gradualmente, eles irão reduzi-lo até que fique vazio, e é quando eles agora atacam. Mesmo se você for forte, você será tentado. Mas você cede. Como você cede a essa tentação? É a sua submissão que importa. Todos serão tentados. Enquanto você estiver nesta carne, você será tentado. A diferença é que Deus providenciará um escape para você se você for cristão. Todo cristão é igual, somos apenas nós que os chamamos de nomes, como pastor. Mas a chama do fogo em cada corpo é bem diferente. Para algumas pessoas, está apenas em suas cabeças, não em seus corpos. Como eles não estão espiritualmente alertas, você pode atacá-lo. Eles são cristãos confessos, mas não de coração. Eles podem acreditar, mas não estão prontos para crescer. Você pode ver pelo fogo o nível de compromisso das pessoas com Cristo. Eles não enviarão alguém que é inferior em nosso reino para uma grande chama. Existem alguns conjuntos de pessoas que eles enviam, nível a nível. Existem níveis no cristianismo, existem níveis no mundo espiritual. Tudo o que você está vendo no cristianismo está acontecendo no mundo espiritual, no reino de Jesus. Mas em nosso mundo espiritual oculto, eles não chamam o nome de Jesus Cristo. Nós dizemos, os filhos daquele homem. Não estamos acostumados com isso. Não é algo que você chama lá. O espírito do dinheiro. Eu estava no terceiro nível então. O quarto nível era meu pai. Foi quando meu pai estava envolvido. Imediatamente o acidente acontece.
Você é colocado em coma, levado para o seu lugar e é aí que eles lhe dão a nova missão. Mas eles vão te dar um intervalo, um período para que as pessoas não desconfiem. Meu pai também se envolveu em um acidente. Eu ia comemorar meu aniversário, e o convenci a viajar comigo. Tivemos um acidente. Entrei em coma, ele morreu. Foi-me então dado o espírito das finanças, dinheiro. Quando suas finanças são adulteradas, sua alegria será perdida. Eles querem comer a sua alegria. Mesmo se você for um cristão forte ou um pastor poderoso, quando suas finanças forem adulteradas, você será afetado. Então eu tinha o poder de mexer nas finanças de outras pessoas e causar o colapso dos negócios. Quando você vê as pessoas ganhando dinheiro, e elas ficam orgulhosas, esse também é o espírito do dinheiro em ação. Mexendo com o destino. Existem algumas crianças destinadas cuja alegria eles querem acabar. Nem todo mundo está destinado. Cada criança tem seu próprio destino, mas algumas pessoas são mais poderosas que outras. Esses são os nossos alvos. No poder do monitoramento, você vê essas pessoas, a glória é nelas. A glória é como uma estrela. Quanto mais brilhante a estrela, maior o destino. Quando você tem uma lâmpada fora de um complexo, você verá moscas e insetos voando à distância, para chegar à luz. Se a luz não estiver quente, os insetos a cobrirão e tudo ficará escuro. Mas se a luz tiver calor, os insetos morrerão. Isso é exatamente o que acontece com toda criança destinada. Quando você é um cristão, você tem o fogo, essa é a diferença. Portanto, se você não é cristão e é um filho destinado, o destino será coberto. Eles não cumprirão seu destino. Temos vários tipos de líderes. Algumas pessoas podem ser líderes em sua própria família. Libertação para sua própria família financeira ou moralmente. Elas estão destinadas. Mas eles podem reduzi-lo, se os insetos cobrirem sua luz. É por isso que você vê alguns líderes depois de terem subido ao topo, ou estarem em uma grande posição, no final de seu trabalho ou mandato em seu escritório, o que eles adquiriram ou o que eles têm para mostrar. Eles ainda podem chegar a essa posição, mas não conseguem nada tangível porque a luz foi coberta. A luz quer irromper, mas foi amortecida. Ao final de seu mandato, pergunte a ele, o que você adquiriu? Qual é o seu legado? Não haverá nada para escrever. A viagem para a libertação. Entrei na igreja no domingo de manhã para ser entregue. A atmosfera não era propícia aos demônios que residiam em mim. Eles estavam tentando me tirar da área. Quando eles observarem que a área em que você está não é propício, eles virão até você para tirá-lo. Foi uma batalha. Lutei contra os recepcionistas naquele dia. Eu queria sair, mas eles não me permitiram. Então eu disse a eles que queria ir ao banheiro. Quando saí e subi os degraus, a atmosfera do lado de fora da igreja também não era propícia aos meus demônios interiores. Havia uma batalha espiritual acontecendo. Voltei para a igreja. Não está disposto a ceder. Quando eles começaram a adorar, foi como um sino alto tocando em meus ouvidos. No processo, o pastor saiu. Ele profetizou: havia um homem forte aqui no meio de nós. Eu sabia que ele me viu. Antes de começar a oração, ele disse que havia alguns espíritos relutantes, pessoas que não estavam dispostas a ceder, que deveríamos antes de tudo orar por essas pessoas. Quando a oração começou, era como se um fogo estivesse queimando ao meu redor. Eu não sabia quando saí. Acabei de me encontrar fora da minha cadeira. Era como quando você joga alguém no óleo quente. Mais tarde, me vi dando uma cambalhota, e o espírito me deixou. Eu realmente senti que saiu. O pastor orou pelo Senhor Jude e o desconectou dos poderes das trevas depois. Tudo voltou ao normal. Eu podia ver as coisas normalmente. Minhas emoções voltaram e comecei a me arrepender. Eu me senti como um ser humano. Comecei a sentir pena das pessoas que haviam morrido. Comecei a raciocinar que realmente cometi pecado contra a humanidade e contra Deus. Conselho aos cristãos. Quando você quiser servir a Deus, sirva em verdade e em espírito. Se posso citar corretamente, busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. Esqueça outras coisas. Sua mentalidade deve ser primeiro o reino de Deus. O reino de Deus não é por aparências físicas. Está em sua mente interior, seu ser espiritual. Como você fortalece o seu ser espiritual? Vivendo em retidão, em verdade. Que o seu sim seja o seu sim, deixe o seu não ser o seu não.
sinceridade, honestidade, genuinidade. Tenha um compromisso com Deus. Além disso, o que o capacita como cristão é o nome de Jesus Cristo. Não só Jesus, mas Jesus Cristo. Conclua com esse nome Cristo. Quando você viaja por todo o mundo, você vê algumas pessoas carregando Jesus, mas ninguém jamais levou Cristo. Pois Deus exaltou altamente seu nome, e deu a ele o nome acima de qualquer outro nome, e todo joelho se dobrará a esse nome. O segundo é o sangue de Jesus Cristo. Sem voltar. Imediatamente após minha libertação, recebi algumas canções inspiradoras. Na segunda-feira após minha libertação, fui para a montanha de oração. Eu não sabia rezar. Eu nunca orei, eu nunca li a Bíblia. Encontrei o evangelista lá e perguntei a ele, como faço para orar? O que vou dizer? Ele me disse, antes de tudo, agradeça a Deus por salvá-lo e libertá-lo. Você pode começar cantando. Eu perguntei a ele, qual música devo cantar? Devo cantar Reggae um disco? Ele disse, apenas abra seu coração ao Espírito Santo. Senti algo como água fria derramar na minha cabeça. Eu senti frio. As músicas começaram a vir para mim. Comecei a me ver agradecendo a Deus. Eu experimentei alegria, paz e conforto em mim. A canção que me veio dizia, decidi seguir Jesus sem volta. Tomei minha decisão de seguir a Cristo, não vou mais voltar. O Senhor Jude ficou na igreja por mais de um mês para receber a palavra de Deus e aprender seus caminhos. Após sua reabilitação e reforma, ele recebeu 200 mil nairas, para recomeçar sua vida no fundamento certo, com Deus Todo-Poderoso.